vocês a minha apresentação. Então, se alguém solicitar entrada na sala ou qualquer falha na apresentação, se eu começar a falar e vocês não estiverem visualizando, vocês, por favor, podem parar, comunicar para que eu possa acertar a apresentação, tá bom? Porque quando nós estamos nesse modo apresentação, dificilmente a gente consegue visualizar as solicitações de vocês. Se vocês tiverem dúvidas também ao longo da aula, vocês podem interromper também para fazer essa pergunta no momento certo. Então, essa aula que nós vamos estar discutindo hoje é sobre as matérias-primas utilizadas em formulações cosméticas. Na aula passada, nós vimos um pouquinho dessas matérias-primas, vimos alguns conceitos, como o princípio ativo, as substâncias adjuvantes, né? Certo? Os excipientes, solventes. Hoje nós vamos ter como objetivo principal dessa nossa aula qual? É discutir os componentes primários que estão nas formulações dos cosméticos. Entre esses componentes, nós temos aqueles denominados de emolientes. Não sei se vocês sabem me citar exemplos de matérias-primas emolientes e de qual é a função de um emoliente. O que é um umectante? Qual a função e exemplos de umectantes, igual também o que é um tensoativo, exemplos de tensoativos, qual é a função deles na formulação cosmética, exemplos de filtros solares, substâncias espessantes também, são todos componentes que vão estar presentes nas mais variadas formulações cosméticas, desde aqueles destinados ao corpo, à face também, tá ok? E nós vamos tentar aqui também correlacionar esse componente com a interferência dele na fisiologia cutânea, ou seja, qual é a função? Ele é utilizado para quê, tá ok? E vamos reconhecer os riscos que os cosméticos podem apresentar para nós usuários, certo? Então, a gente deve lembrar que qualquer produto, seja ele cosmético ou medicamento, ele deve ser seguro primeiro lugar. Em primeiro lugar, segurança. E depois da segurança, que ele seja eficaz. Né? É claro que algumas pessoas têm uma predisponibilidade maior a problemas de irritação, de alergia, e nós vamos ver quais são as reações adversas que um cosmético ele pode provocar na nossa pele, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a falar sobre o que nós denominamos de solvente, ou diluente, ou mesmo veículo, né? O principal veículo utilizado nas formulações cosméticas é a água, né? E não é qualquer água. Essa água utilizada na formulação cosmética, então, ele é um solvente, né, mais utilizado, ele é um componente inerte. O que eu quero dizer como um componente inerte? É que ele não exerce nenhuma reação entre os outros componentes e também nenhuma atividade fisiológica, a não ser dissolver e carrear esses componentes cosméticos, né, até o local da sua ação. E, como eu disse, essa água para uso nos produtos cosméticos, ela deve ser deionizada ou destilada. Uma água deionizada, ela passa por um aparelho que apresenta uma resina. Essa resina, ela vai trocar íons com a água de abastecimento.
né? Então, a água de abastecimento, que tem presença de íons, vai deixar os seus íons em uma resina, né? Essa resina é uma resina aniônica ou catiônica, né? Então, vai trocar e vai reter todos os íons, e eu vou ter, então, uma água contendo ali baixíssimo número de micro-organismos e com um número de eletrólitos ausente, ou seja, sem resíduos de metais, tá? Metais pesados ou qualquer outro elemento inorgânico. Ou pode até apresentar, mas numa concentração muito baixa, que não vai interferir nas propriedades dos cosméticos, tá ok? Pode ser, então, água deionizada. Essa água deionizada, ela pode ser obtida por meio de um deionizador ou por meio de um processo denominado de osmose reversa, muito utilizado nas indústrias, tá ok? E a água destilada, o que é a água destilada? É aquela água que ela é obtida pela condensação dos vapores de água, né? Então, aquece-se a água, quando ela alcança sua temperatura de ebulição, ela passa para o estado de vapor, então esse vapor é condensado e recolhido, né? Então, ela é obtida em destiladores, né? Então, nesse processo, nós temos a retirada dos materiais particulados, das partículas presentes, dos sais minerais e também dos micro-organismos, né? Então, a água para a elaboração dos cosméticos, ela tem que atender a condições, né, em relação tanto a micro-organismos quanto a nível de metais, elementos inorgânicos, tá ok? Para que esses não possam não interferir na formulação do produto cosmético, né? Então, a água é o solvente, então, mais utilizado nas formulações cosméticas. Em uma formulação cosmética, vocês vão observar que a água está lá QSP, ou seja, quantidade suficiente para completar o volume ou a massa desejada do cosmético elaborado, né? Então, se você vai elaborar 100 mililitros ou 100 gramas de um determinado creme, você vai pesar todos os constituintes, certo? E o que faltar para 100, você completa com a água, né? Então, em quantidade suficiente para completar essa quantidade. E o álcool é o segundo solvente mais utilizado, né? O segundo veículo mais utilizado nas formulações cosméticas, depois da água. Nós podemos dizer que o álcool aí o álcool etílico, o etanol, que é um álcool de 2 carbonos, tá ok? O álcool ele tem vantagens e desvantagens, né, nas formulações cosméticas. Uma das vantagens é que ele age como solvente de lipídios, né, e de algumas matérias-primas. Por quê? O álcool ele tem características apolar e polar, né? Então, a água é polar e os óleos são apolares. Então, o álcool etílico ele tem essa capacidade tanto de se misturar com a água e com os lipídios, devido a esse duplo caráter dele, polar e apolar, tá ok? Há desvantagens do uso do álcool em produtos cosméticos é que ele pode ser irritante, principalmente para aquelas peles doentes, né, que tem alguma lesão. Ele pode promover desidratação também e causar ardência, certo? Então, outra matéria-prima muito utilizada são as vaselinas e as parafinas, né? Então, o óleo mineral ele é uma vaselina líquida, certo? Tem-se a vaselina líquida, que é esse óleo mineral, a vaselina sólida ou branca, tá ok? A parafina branca também, a parafina líquida,
Esses componentes, eles têm uma característica alergênica grande, porque são misturas extraídas do refino do petróleo, né? São denominados xenobióticos, ou seja, não são sintetizados pelos seres vivos, então, daí essa capacidade alergênica maior. Mas eles não oxidam, não são absorvidos pela pele, são muito utilizados como hidratantes por oclusão, né, em produtos cosméticos. Eles conferem uma boa emoliência. Daqui a pouquinho a gente vai definir bem direitinho o que é essa característica de emoliência, de hidratação por oclusão, né? Então, vocês podem observar muitos cremes hidratantes têm a presença das vaselinas no meio, né? Ok? Vamos aqui. E pode observar que as vaselinas, as parafinas, são hidrocarbonetos. Observe a estrutura abaixo, constituída apenas de carbono e hidrogênio. Quando nós falamos do álcool etílico, tem o grupo OH. No caso dos hidrocarbonetos, não, só carbono e hidrogênio, tá ok? As ceras, o que são ceras? As ceras são ésteres, né? São ésteres de ácidos graxos e álcoois, certo? Então, as ceras, elas se encontram no estado sólido, da temperatura ambiente. As ceras nos produtos cosméticos são muito utilizadas para conferir essa emoliência também. Nós vamos discutir bem direitinho o conceito dessa emoliência, como para conferir também viscosidade aos produtos cosméticos. São excelentes hidratantes, né? Tem essa propriedade de hidratação por oclusão. E entre as ceras que nós temos presente nos cosméticos, nós temos a manteiga de cacau, manteiga de karité, cera de carnaúba, cera de abelha, cera de candelila, ozoquerita, tá? Várias ceras são utilizadas para conferir emoliência, viscosidade, estabilizar o produto, tá ok? E nós temos também, nos produtos cosméticos, ácidos graxos, né? Então, os ácidos graxos, eles são ácidos carboxílicos de cadeia linear, às vezes podem ser ramificadas, mas normalmente eles vão apresentar de 4 a 20 átomos de carbono, né? Então, são monocarboxílicos, ou seja, só tem um grupo C dupla OH, né? Tem uma cadeia, pode ser saturada ou insaturada, não sei se vocês se lembram, que os ácidos graxos, eles são classificados em saturados e insaturados. Aqueles saturados não têm presenças de dupla ligação na sua molécula, e os insaturados têm a presença de dupla ligação. E qual é a função dos ácidos graxos, né? Então, em uma formulação cosmética, eles vão também conferir emoliência, né? São emulsionantes, vão conferir brilho à formulação, dar viscosidade, conferir consistência ao produto. E observe o nome dos ácidos graxos que nós temos. De 4 carbonos, ácido butírico, esses são saturados. De 6, capróico, 8, caprílico. Observem, o mais comum que está presente na gordura animal é o ácido esteárico. De 20 carbonos, o ácido araquídico, tá ok? Araquídico, podemos encontrar esse ácido no amendoim. De 18 carbonos saturado, como esteárico, por exemplo, nas carnes vermelhas, na manteiga. De 16 no cacau. O butírico, que tem 4 carbonos, por exemplo, é muito comum na manteiga. A própria manteiga vem de butter, né? Butter vem do ácido butírico, o seu principal componente, né? Então, esses componentes, eventualmente, podem estar presentes nos cosméticos. E aqueles insaturados, né? Nós podemos classificá-los em mono e poliinsaturados. Entre os monoinsaturados, o mais comum é o de 18 carbonos, que tem uma dupla ligação, que é o ácido oleico.
O ácido oleico é um ácido graxo de 18 carbonos, é o principal componente dos óleos vegetais. Nós temos o ácido também palmitoleico, de 16 carbonos, com uma insaturação. E entre os poliinsaturados, nós temos os conhecidos como ácidos graxos essenciais. Entre os ácidos graxos essenciais, nós temos o linoleico e o linolênico, né? Que são essenciais? São aqueles ácidos graxos que nós não produzimos, então nós devemos obtê-los através da dieta. Então, tem o ácido linoleico, que é de 18 carbonos, e tem 2 insaturações. Ele é conhecido também como ômega 6. E temos o alfa-linoleico, linolênico, com 18 carbonos e 3 insaturações. Ele é conhecido como o famoso ômega 3, que inclusive compramos como suplementos, como nutricosmético, tá ok? E temos vários outros naturais da série ômega 6, poliinsaturados, né? O gama-linolênico, né, de 18 carbonos, o ácido araquidônico de 20 carbonos, ainda temos os superinsaturados, ou da série ômega 3, de 6 a 7 insaturações, como o ácido estearidônico, de 18 carbonos, o eicosapentanoico, que é o EPA, tá ok? Que você pode observar que tem 20 carbonos, o DHA de 22 carbonos, tá ok? O docosapentanoico. Então, esses ácidos graxos em cosméticos, eles vão conferir brilho, tá ok? Vão conferir estabilidade, principalmente alguns depois sofrem transformações para serem aplicados como emocionantes, nós vamos ver mais tarde. E a gente vai observar, gente, que quando nós falamos em insaturação, é a presença dessa dupla, tá observando? Esse ácido oleico em cima tem uma dupla. E o ácido esteárico embaixo não tem dupla. Vocês estão observando que os dois são de 18 carbonos, né? Então, o que caracteriza um ácido graxo é esse grupo que você está vendo, ó, OH e C dupla O, né? Então, o ácido esteárico saturado só tem ligações simples e o oleico tem dupla. Então, vocês já ouviram falar que nós temos esses dois componentes, estão presentes nos triglicerídeos. O que são os triglicerídeos? São os óleos ou gorduras. Óleos e gorduras estão também muito presentes em produtos cosméticos. E qual é a diferença entre um óleo e uma gordura? Aí vamos que a legislação define que óleos são triglicerídeos líquidos à temperatura ambiente, os óleos, e as gorduras são triglicerídeos sólidos à temperatura ambiente. Normalmente a gente pensa que a gordura é de origem animal e o óleo é de origem vegetal, mas você pode observar que isso não é 100% verdadeiro, não é verdade? Por quê? Porque tem, por exemplo, o óleo de peixe, né, que é de origem animal e é um óleo. E tem a gordura de coco, que é de origem vegetal e é uma gordura. Então, em função disso, a legislação ela define que gordura são triglicerídeos sólidos à temperatura ambiente e óleos são triglicerídeos líquidos à temperatura ambiente. Essa temperatura ambiente de 20 graus Celsius, tá ok? Então, meninas, vocês podem observar, poderiam questionar, mas por que a gordura é sólida e o óleo é líquido? Essa diferença se deve à dupla ligação, porque os óleos são constituídos, na sua maioria, de ácidos graxos insaturados como ácido oleico, e a gordura, na sua maioria, é constituída de ácidos graxos saturados como ácido esteárico, que vocês estão observando aqui embaixo. E o que confere esse caráter sólido à gordura
é a estrutura da molécula do saturado que permite a aproximação entre outras moléculas, formando muitas interações intermoleculares. Por isso que nós vamos ter aquele aspecto de sólido. Enquanto que o ácido graxo insaturado, ele vai o quê? Aonde tiver a presença da dupla, temos esse ângulo na cadeia, e esse ângulo desfavorece a aproximação entre as moléculas. Por isso que o óleo, ele é líquido à temperatura ambiente, tá ok? E um outro fator que nós devemos levar em consideração é a estabilidade. Por exemplo, quanto maior a presença da dupla ligação, mais instável é o ácido. O que eu quero dizer isso aí? Ele vai se oxidar com maior facilidade do que o saturado, tá ok? Por isso que nós não devemos aquecer os óleos, os azeites, porque eles vão se oxidar. Então, e vocês já devem ter ouvido falar muito dos ácidos graxos trans, né? Então, esses ácidos graxos trans, eles diferem daqueles na posição cis. Cis, os hidrogênios estão do mesmo lado. E o trans, a posição dos hidrogênios estão em posição transversa. Nos seres vivos, normalmente, os ácidos graxos, eles são sintetizados na sua configuração cis. Esses trans são veiculados através dos alimentos, né? Dos alimentos, de drogas ingeridas, principalmente naqueles alimentos que contêm a gordura hidrogenada, e esses ácidos graxos fazem mal, porque eles tendem a diminuir o colesterol bom, que é o HDL, e aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, tá ok? Então, esses ácidos graxos estão na presença da membrana, né? E essa membrana vai ser tanto mais fluida quanto mais ácidos graxos insaturados tiverem, porque um consumo de ácidos graxos saturados em alta quantidade traz problemas o quê? Cardiovasculares, justamente por causa dessa baixa densidade que eles vão promover, tá ok? Então, vamos seguir aqui. Aqui nós temos uma tabelinha, aqui só um instantinho aqui. Uma tabelinha onde nós temos, não quer fixar, os principais ácidos graxos que estão na composição dos óleos e gorduras, tanto os saturados quanto os insaturados. Estão vendo esses daqui, ó? 12 carbono, 0, aqui é 0 insaturações, então que eles são saturados. 14 carbonos saturados, 16 carbonos saturados, 20 carbonos saturados, e aqui esses 24 carbonos saturados, 16 carbonos aqui monoinsaturado, tem uma insaturação só, e essa insaturação está no carbono 9, tá ok? Então, esse delta seria a posição da dupla ligação, tá ok? São os principais. Então, os ácidos graxos vão estar presentes onde? Principalmente nos óleos e gorduras, né? Eles são os principais constituintes dos óleos e gorduras. Os álcoois graxos ou derivados, eles têm a função de aumentar também a permeabilidade cutânea. O que é essa permeabilidade cutânea? Seria a facilidade com que a pele tem de deixar passar certas substâncias em função de algumas características, certo? E no caso aqui, a presença desses álcoois graxos, eles melhoram a permeabilidade da nossa pele. Vão melhorar a elasticidade, suavidade da pele também. Os álcoois graxos, eles não são tóxicos nem irritantes. Eles também vão atuar como espessantes, ou seja, aumentam a consistência, a viscosidade dos cosméticos, como emulsionantes. Daqui a pouquinho nós vamos discutir bem o que vem a ser um emulsionante, né?
isso daqui principalmente quando etoxilado ou propoxilados, que quer dizer, quando transformados, eles aumentam essa propriedade emulsionante. E nós temos aqui, como exemplos desses álcoois graxos, muito parecido com ácidos graxos, né? O ácido graxo tem o grupo C-OH e o álcool tem o OH, então são de cadeias longas, tem longas cadeias de hidrocarboneto, tá ok? Só aqui colocando para vocês. Um emulsionante é uma substância que vai promover a formação de uma emulsão. E o que é uma emulsão? Uma emulsão é uma mistura, né? É constituída de óleo e água e de água e óleo. Você pode dizer assim, mas uma emulsão, água e óleo não se misturam, não é verdade? Por que a água e o óleo não se misturam? Porque elas têm caráter químico diferente. A água é polar e o óleo é apolar. E a química diz que semelhante dissolve semelhante. Então, substâncias polares não se misturam com apolares e vice-versa. Então, gente, para promover a mistura de água e óleo, nós temos que ter a presença do emulsionante. Esse emulsionante, os emulsionantes em geral, são substâncias anfipáticas. O que seriam substâncias anfipáticas ou anfifílicas? Então, eles têm nas suas moléculas grupo polar e apolar, né? Então, eles vão poder fazer a interação tanto com a água, tanto com óleo, promovendo a formação da emulsão, tá ok? Então, nós vamos ver aqui a presença do emulsionante ou tensoativo. Um emulsionante ou tensoativo é a mesma coisa. Por quê? A água e o óleo não se misturam por causa da tensão superficial, porque a diferença desse caráter químico, polar e apolar, cria uma resistência à homogeneização. Então, eu preciso desse tensoativo que vai quebrar essa tensão superficial. E, em função disso, nós temos, então, vários emulsionantes, vários tensoativos, né, que podem cumprir esse papel de formar a emulsão. Nós temos aqueles denominados de emulsionante primário e emulsionante secundário, né? O emulsionante primário, ele tem como principal papel promover essa homogeneização da água e do óleo. E o emulsionante secundário, ele vai atuar sempre junto com esse emulsionante primário, estabilizando a emulsão. De que maneira? Ele vai aumentar a viscosidade, né? Ou seja, conferindo consistência à emulsão cosmética. Com isso, aumenta a sua estabilidade. Quando eu falo que aumenta a estabilidade, ele vai impedir a separação entre as fases, né? Então, a gente diz que todo espessante é um estabilizante, tá ok? Mas nem todo estabilizante é um espessante, né? Porque o aumento da viscosidade colabora na estabilização da emulsão. O que é um estabilizante? É aquela substância que vai evitar ou retardar a separação entre os componentes, né? Então, quando nós falamos em um espessante, são substâncias, então, que vão aumentar a viscosidade, vão conferir o quê? Ao produto cosmético consistência e, com certeza, também estabilidade, como citei anteriormente. Por exemplo, um exemplo bem caseiro, você coloca o amido em um mingau, para quê? Para espessar, para aumentar a viscosidade, para conferir consistência. E em cosméticos, nós temos várias substâncias que vão colaborar, né, para esse aumento de viscosidade. Eles são denominados de espessantes.
Falamos em emoliente, os ácidos graxos, os óleos, as gorduras, as ceras, elas têm essas características emolientes, ou seja, aquelas que vão amaciar o produto, facilitar o espalhamento, melhorar a absorção, a sensação, a viscosidade e a solubilidade. Vão diminuir o atrito entre o produto, né, e a pele, né? Então vai facilitar o deslizamento. Emoliente é aquele que amolece o produto, né? Tá ok? Então, isso é um emoliente. E um umectante? Normalmente, um emoliente é uma substância com característica apolar, ou seja, mais oleosa, ao contrário de um umectante. O umectante é uma substância mais polar, ou seja, solúvel em água. Então, ela tem capacidade de se ligar à água e, com isso, facilitar a penetração da água na nossa pele. Né? Então, é um facilitador da penetração de líquido. Exemplos de umectante, nós temos o propileno glicol, né? Os açúcares, como a glicerina, né? Então, tem essa propriedade umectante, hidratante por umectação, que é facilitar a penetração de água, tá bom? Então, como já citei para vocês anteriormente, os tensoativos são também conhecidos como emulsionantes, são eles que fazem a mistura do óleo com a água, porque eles diminuem essa tensão superficial, também são conhecidos como agentes emulgentes, ou seja, são os detergentes, aquelas substâncias com ação de limpeza, de dispersar e solubilizar as sujidades. Os produtos de limpeza, os sabões, os shampoos, eles contêm tensoativos, tá ok? Então, esses tensoativos, gente, quando adicionados à água, eles podem sofrer dissociação ou não. Então, por isso, eles podem ser classificados como iônicos ou não iônicos. Se iônicos, eles podem ser aniônicos ou catiônicos. Aniônicos apresentam cargas negativas, certo? E os catiônicos apresentam cargas positivas. E aqueles que nós chamamos de não iônicos, eles não se ionizam. E ainda nós temos uns denominados de anfóteros. O que seriam os anfóteros, tensoativos anfóteros? São aqueles que podem se ionizar dependendo do pH do meio. Mas acho que no próximo slide nós temos uma simplificação, um slide simplificando essas características, né? Então, alguns tensoativos aniônicos, nós temos, por exemplo, como lauril sulfato de sódio, um dos principais componentes de shampoo e sabonete, o estearato de sódio, né? O alquilfosfato, cetilfosfato, vocês vão ver, nós temos o lauril éter sulfoxinato de sódio, né? E nós temos bases autoemulsionáveis aniônicas. O que seriam essas bases? Elas são elaboradas para conter diversos princípios ativos, né? Temos a Shinbase, a Lanete, a Unibase, certo? Então, são emulsões básicas, como o próprio nome está dizendo, para incorporar ativos cosméticos. Pode ser substâncias hidratantes, anti-ages, ativos para combater a celulite, né? Como a lipodistrofia, né? O fibroedema geloide. Então, temos as estrias, certo? E vamos observar aqui no próximo slide que esses tensoativos, como eu falei para vocês anteriormente, só um instantinho que eu vou voltar aqui para vocês verem.
Opa! Esses tensoativos aniônicos, eles são os principais componentes de um shampoo. Shampoo, sabonete, eles são os tensoativos principais. Eles são os principais responsáveis pela remoção da sujeira. Eles têm algum caráter irritante, tá? Mas eles não são os mais irritantes. Os mais irritantes são os catiônicos, que estão presentes na composição de quê? Dos condicionadores, certo? São os tensoativos principais dos condicionadores de cabelo. Outros tensoativos apresentam, só um instantinho aqui, características não iônicas, né? Esses não iônicos são os menos irritantes para a pele e eles são utilizados principalmente em produtos infantis, né? Então, eles não devem ser usados em faixas de pH muito extremo. Esses não iônicos, eles são conhecidos como tensoativos secundários, né? Então, eles vão estar sempre presentes junto do tensoativo aniônico ou do catiônico. Aqui nós temos vários exemplos deles: os álcoois graxos etoxilados, ácidos graxos etoxilados, os ésteres de sorbitano, ésteres de glicerina etoxiladas, lecitinas, glicosídicos etoxilados, né? São exemplos de tensoativos não iônicos. Eles são, como eu falei para vocês, tensoativos secundários, vão estar presentes para conferir características de viscosidade, emoliência, estabilizante, né? Que mais ainda sobre emocionantes ou tensativos, vocês vão ver que eles são os principais constituintes dos cosméticos em geral, por isso que damos tanto espaço para eles, né? Quando a gente discute a parte de matéria-prima cosmética. Então, eles têm essa função de reduzir a tensão superficial. Como eu falei para vocês, eles são classificados em iônicos e não iônicos. Entre os iônicos, o que é algo iônico? É aquilo que apresenta carga, né? Essa carga pode ser positiva ou negativa. Se for positiva, eles são chamados de catiônicos. Se apresentar carga negativa, são os aniônicos. Se eles apresentam carga positiva e negativa, eles são os anfóteros. E se eles não apresentam cargas, eles são classificados como não iônicos. Os mais irritantes daqui, meninas, são os catiônicos. Esses catiônicos têm como um componente principal os compostos de amônio. Então, se você observar na formulação de um produto cosmético um quaternário de amônio, com certeza esse é um tensoativo catiônico. Você vai encontrar eles na formulação dos condicionadores de cabelo, né? Eles são os mais irritantes para a pele e para a mucosa. E os não iônicos, esses que têm carga negativa, eles que apresentam melhor capacidade limpante, ou seja, capacidade de remover sujeira, que seria a capacidade detergente, capacidade também melhor de formar espuma. Você não vai encontrar numa mesma formulação os tensoativos aniônicos e os catiônicos, até porque os catiônicos são utilizados em pHs mais ácidos e os aniônicos em pHs mais alcalinos, certo? Mas vocês vão encontrar em todo, por exemplo, shampoo ou condicionador, tensoativos anfóteros e não iônicos, porque os anfóteros e os não iônicos, eles são conhecidos como tensoativos secundários e eles têm características de tipo sobreengordurante, ou seja, aumentar a composição em óleos, em gorduras do produto, conferir maior emoliência, melhorar a espalhabilidade do produto, melhor estabilizar, né?
E se são, por exemplo, tensoativos anfóteros, sempre vamos ter o nome as betaínas. Se você, cocoamido propilbetaína, é um anfótero. Você vai encontrar em shampoo, condicionador e nos diferentes cosméticos, cremes hidratantes, loção cremosa, em quase todos os produtos cosméticos, vocês vão encontrar tensoativo não iônico e anfótero, tá ok? Os não iônicos citamos bastante nos slides anteriores. E toda formulação cosmética também, meninas, vocês vão encontrar, só um instantinho aqui, aquelas substâncias utilizadas como corretivo de pH. Porque o pH de toda a formulação tem que ser compatível com o pH do local onde ela vai ser aplicada. Então, vocês sabem que o pH ele varia de 0 a 14, né? pH igual a 7 é conhecido como pH neutro. Se o pH for inferior a 7, é ácido. Se o pH for acima de 7, é alcalino. Então, se eu tenho uma substância que tem pH 8, é alcalina. Se eu quero deixar o pH dessa formulação 5, compatível com o pH do local de aplicação, então eu tenho que diminuir esse pH. Para eu diminuir o pH, eu vou usar um corretivo de pH ácido. Entre eles, nós temos o ácido cítrico, o ácido fosfórico e o ácido lático, como sendo aqueles mais utilizados, né? Por outro lado, se eu tenho um pH 4 e quero elevar esse pH, por exemplo, para 6, eu vou ter que aumentar o pH. Para aumentar o pH, eu vou ter que colocar um corretivo de pH alcalino, como, por exemplo, a trietanolamina, ou hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Em produtos cosméticos, temos muito uso da trietanolamina como corretivo de pH alcalino. E para estabilizar ou para corrigir a viscosidade, aumentar a viscosidade de um produto cosmético, nós temos dois tipos de espessantes, aqueles considerados hidrossolúveis e os lipossolúveis também. Esses hidrossolúveis são constituídos principalmente de macromoléculas orgânicas ou inorgânicas, como, por exemplo, os derivados de celulose, temos a carboximetilcelulose, hidroxietilcelulose, vários tipos de gomas, como a xantana, que é uma goma obtida de micro-organismo, goma arábica, é um exudado de plantas, goma guar, que é de semente, adraganta também, acrilatos, como do carbopol, lubragel, silicatos, bentonita, veguns, polivinis, como PVP. Então, são todos o que? Macromoléculas, que são moléculas orgânicas de alto peso molecular, que elas vão se ligar à água e, com isso, vão formar dispersões viscosas, semelhante àquelas onde você adiciona o amido, né, que vai ganhar viscosidade. E temos também substâncias que vão espessar, mas que têm características lipossolúveis, ou seja, mais oleosa, como acredito que alguém já fez uma maionese e já foi acrescentando óleo aos pouquinhos e observou que à medida que vai colocando óleo, a maionese vai ganhando o quê? Textura. Essa maionese é uma emulsão, né? Como os cosméticos elaborados, a maioria deles são emulsões. Então, os óleos, gorduras, as ceras, elas têm também esse papel de conferir textura, aumentar a viscosidade, além de ser emolientes também, substâncias com caráter hidratante, tá ok? Falamos aqui, só um instantinho, um momentinho. Às vezes passa mais de um. Umectantes ou agentes molhantes.
Umectantes são, falei para vocês anteriormente, que são substâncias polares, né? Ou seja, elas facilitam a penetração de líquido na pele. Então, nós falamos que é um hidratante. Depois, com certeza, vocês vão ter uma aula que vão falar sobre os hidratantes. Nós temos 3 mecanismos de hidratação: por umectação, por oclusão e hidratação ativa. Quando nós falamos da hidratação por umectação, são essas substâncias polares, né, que vão ter a capacidade de se ligar à água e facilitar a penetração, a manter essa água na pele, né, de tornar úmida ou molhar. E nós temos aí, no caso, principalmente, o propileno glicol, a glicerina, os polietileno-glicóis e o sorbitol. E os emolientes, né? Os emolientes é aquele que amolece ou amacia, é constituído principalmente de substâncias apolares, lipossolúveis, como os óleos minerais e vegetais, e o próprio silicone, tá ok? E temos vários tipos de emolientes, que a lanolina, a própria trietanolamina, que nós falamos que ela é um corretivo de pH alcalino, mas também a trietanolamina, ela é usada, não sei se vocês já usaram, em limpeza de pele, ela atua como um desencruste, por quê? Como ela aumenta o pH da pele, e quanto maior o pH da pele, você aumenta a permeabilidade, ou seja, você abre os poros, né? Então, nesse caso, facilita a retirada de comedões, de impurezas do interior dos poros. É claro que depois tem que se colocar o quê? Uma substância adstringente para restabelecer o pH natural da pele, tá ok? Aqui, então, nós temos exemplos de substâncias umectantes, emolientes e espessantes. A glicerina é umectante, propileno glicol, sorbitol, que é um açúcar, trealose também é um açúcar. Essa trealose é um açúcar encontrado em plantas do deserto, né, de regiões áridas, que elas têm a capacidade de se ligar com muitas moléculas de água. A lanolina é um emoliente, olha. O óleo mineral, característica emoliente, né, derivado do petróleo. A parafina seria emoliente espessante também, então, okay? O óleo mineral também tem características espessantes, tá, gente? Embora a lanolina também, certo? Também tem características espessantes, né? Então, aqui nós temos os óleos como características emolientes, o álcool cetoestearílico espessante, a carboximetilcelulose, que é um derivado de celulose, características também espessante, a hidroxietilcelulose, os carbômeros, né? Também características espessantes, a goma xantana, também características espessantes. Alguns exemplos para vocês. Outros produtos também presentes nos cosméticos são as essências ou fragrâncias e os corantes. As essências ou fragrâncias, elas têm por objetivo tornar o produto cosmético mais atraente, tá ok? Muitas vezes é um desafio para o cosmetólogo, por exemplo, mascarar o aroma natural da matéria-prima, que às vezes não é muito agradável, encontrando um odor agradável, né? Substituindo esse odor da matéria-prima por uma fragrância, por um odor mais agradável. Então, isso é um desafio, porque o aroma do produto ele influencia muito na aceitação dos cosméticos, ok? E também essas essências são muito importantes, fazem parte da aromaterapia, né, que se utiliza dos óleos essenciais,
fazer uma combinação entre óleos essenciais para ter um aroma sinérgico ali, né? Tá ok? Para criar um perfume. Os corantes também têm como objetivo tornar o produto mais agradável, mais atraente ao consumidor, e com isso nós temos vários tipos de corantes, aqueles hidrossolúveis, né, que são solúveis em água, os lipossolúveis, que são solúveis em lipídios, os organosolúveis, solúveis em solventes orgânicos, e temos aqueles pigmentos insolúveis mesmo, que são aqueles presentes na maquiagem. Né? Nós temos corantes naturais, corantes sintéticos, tá ok? Que são utilizados nos produtos cosméticos. Então, gente, entre essas matérias-primas cosméticas, nós vimos que nós temos que ter também algumas substâncias para manter a estabilidade da formulação em virtude da presença de alguns agressores. Por exemplo, para impedir o desenvolvimento de micro-organismo na formulação, temos que ter uma substância conservante. A substância conservante, principalmente nós temos o metil e o propilparabenos, que são colocados nas formulações. Temos também o imidazolinidil ureia, o etoxetanol, né? Várias substâncias que são utilizadas como conservantes. Porque a presença de micro-organismo altera a formulação e vai comprometer a sua segurança e eficácia. E tem também na formulação o chamado sequestrante. O que seriam esses sequestrantes? São substâncias como, por exemplo, o EDTA, que é o etileno diamino tetracético, que vai proteger a formulação das impurezas metálicas, porque ele sequestra, ele se liga aos metais que estão presentes no meio, impedindo que esses metais provoquem o que? A formação de radicais livres, né? Tá ok? Por outro lado, esses sequestrantes também, como é a EDTA, eles minimizam o chamado efeito da água dura, que pode diminuir o quê? A eficácia do detergente, do sabonete ou do shampoo, né? Porque, no caso, se há uma água dura, é uma água que tem um alto teor de cálcio e magnésio. Então, se essa água tiver alto teor de cálcio e magnésio, ela não vai ter uma boa capacidade detergente, nem espumante. Então, por isso que eu tenho que ter a presença do sequestrante, como é DTA, para minimizar esse efeito da água dura. Né? Então, como vocês observaram, o sequestrante vai cumprir essas duas funções, né? Tanto evitar a formação do radical livre, porque o metal promove a formação do radical livre, quanto minimizar o efeito da água dura. E um antioxidante, na formulação, ele vai estar ali para quê? A gente não deve confundir um antioxidante ativo, que vai combater os radicais livres, atuar fisiologicamente, ou um antioxidante que eu vou colocar para proteger quem? Os lipídios da formulação cosmética, né? Então, entre aqueles que vão proteger os lipídios da sua oxidação, nós temos o BHA, o BHT, tá ok? Que é hidroxibutilanisol, hidroxibutiltolueno, tá? E nós temos nas formulações os fatores de proteção. O que são os fatores de proteção? São substâncias que podem ser orgânicas ou inorgânicas, são filtros, né, que vão refletir, dispersar ou absorver a radiação, né, para proteger ali do dano da radiação, tanto o VA quanto o VB. Nós vamos ver exemplo deles, certo? E nós temos aquelas substâncias, como já vimos anteriormente, que vão modificar as características organolépticas,
que são características organolépticas? São aquelas que nós percebemos com os nossos sentidos, tipo a visão, o olfato, o gosto, né? Então, um corante, uma fragrância. O que é um edulcorante? Um edulcorante é uma substância que confere um sabor doce. Aquele doce que nós sentimos nos batons é conferida pelos edulcorantes, como o ciclamato, a sacarina, né? E entre outras substâncias. E, é claro, vimos todas essas substâncias, os tensoativos, os emolientes, os espessantes, os antioxidantes, os conservantes, os sequestrantes, corante, fragrância, e todos esses são coadjuvantes, são denominados de excipientes, né? E nós temos a substância ativa, que nós, inclusive, discutimos na aula passada, que é aquela substância da qual se espera a função do produto cosmético, né? Então, se é o hidratante, tem que ser aquela substância com capacidade de hidratar. Falando um pouquinho mais sobre antioxidantes, como eu falei para vocês, eu posso ter antioxidante como princípio ativo, que vai exercer um efeito na pele, como a vitamina C e a vitamina E, tá ok? A vitamina C e vitamina E também no meio cosmético vai proteger os lipídios da oxidação, vai, mas nós temos principalmente a presença para proteger a formulação do bisulfito, do ditionito, do metabisulfito de sódio, do BHT, do BHA, BHT hidroxibutiltolueno, BHA hidroxibutilanisol, tá ok? Então, esses antioxidantes, eles vão impedir ou retardar a oxidação dos lipídios presentes na formulação, né? Então, vão proteger esses componentes da ação do oxigênio, da luz, do calor e de metais, porque tanto o oxigênio quanto a presença da luz, do calor ou dos metais, eles podem promover o quê? A oxidação, formação de radicais livres, né? E os componentes da formulação mais propensos a essa oxidação são as fragrâncias, os corantes, as ceras, os óleos vegetais, os emolientes, também os princípios ativos cosmetológicos. E se a gente não protege esses componentes da sua degradação, você vai comprometer a segurança e eficácia da sua formulação, né? E assim sendo, você vai aumentar esse prazo de validade, aumentando o potencial de venda, né? E garantir que esses produtos sejam mais estáveis e protegidos da degradação oxidativa, né? Então, vocês vão observar que nós temos todos esses componentes nas emulsões: espessantes, emolientes, conservantes, antioxidantes, corantes, fragrâncias, umectantes, alcalinizantes, acidulantes, princípio ativo, entre outras substâncias que estão presentes no meio. E os filtros solares, só para citar um pouquinho, são os principais componentes dos fotoprotetores, né? Então, nós temos aqui no Brasil que eles são regulados aí pela RDC número 69, de 23 de março de 2016, que regulamenta sobre a lista dos filtros solares permitidos no Brasil, né? Então, eles estão divididos em duas categorias. Temos os inorgânicos. Entre esses filtros inorgânicos, os mais conhecidos são o dióxido de titânio e o óxido de zinco, né? Então, eles vão proteger da radiação UVA e UVB pela reflexão, né? Então, é uma barreira, eles vão refletir ou dispersar a radiação, ao contrário dos filtros orgânicos. Os filtros orgânicos são moléculas orgânicas que apresentam aquele núcleo aromático, tá ok?
E nós temos eles divididos em diferentes classificações. Temos a família do PABA, do ácido paramino-benzoico, derivados do ácido cinâmico, e depois, tipo os cinamatos, né? Nós vamos ver um pouquinho sobre eles. Olha aqui, ó. Então, como nós falamos anteriormente, nós temos os filtros solares que vão estar tendo dois mecanismos de ação, né? Nós temos os físicos e os químicos. Esses físicos são formados por compostos inorgânicos que eles vão refletir ou dispersar a radiação incidente, né? Então, aqui pelo desenho, vocês podem observar que se eu não tenho filtro na nossa pele, a radiação vai penetrar. E com isso, a radiação é a principal responsável pelo envelhecimento da nossa pele. Por isso, da importância dos protetores solares, que têm como ativo os filtros, que podem ser inorgânicos ou orgânicos. Esses inorgânicos, eles vão funcionar tipo um efeito barreira, né, onde a radiação vai incidir sobre eles, vai ser refletida ou dispersada, e o filtro orgânico tem moléculas, e essas moléculas, o que vai ocorrer? Essas moléculas, elas absorvem a radiação de alta frequência e transformam essa radiação de alta frequência numa radiação de baixa frequência, sem impacto sobre a pele. Tipo assim, vai transformar uma radiação UVB em uma radiação tipo infravermelha, que não tem impacto sobre a pele, tá? Ok? Então, mais ou menos dessa maneira que vocês estão observando aqui, né? Então, a radiação, aqui seria um exemplo de uma molécula de um fotoprotetor. Pode observar que todas elas vão ter esse núcleo aromático, né? Então, quando a radiação ultravioleta incidir sobre a molécula, essa molécula vai absorver energia, passar por um estado excitado e, em seguida, vai devolver essa energia recebida como uma energia de baixa frequência, sem impacto sobre a pele, tá ok? Aqui eu tenho vários exemplos de ativos, né, que vocês vão encontrar no rótulo dos fotoprotetores, dos protetores solares, né, exemplos de filtros orgânicos e de filtros inorgânicos. Os inorgânicos são dióxido de titânio e o óxido de zinco. Vocês observem que a função do fotoprotetor é proteger da radiação UVA e UVB, né? Por isso que no rótulo dos fotoprotetores nós temos uma mistura de componentes, de filtros, tanto inorgânicos quanto de orgânicos. Por quê? Se misturados, eles vão apresentar um certo sinergismo e dessa maneira vai cobrir um largo espectro de absorção, né? Então, vai ter uma maior eficácia na proteção, porque eles têm que proteger, olha, durante tanto a radiação UVB quanto UVA. Então, completamente, os mais aqui eficazes seriam os inorgânicos, né? E por isso que eles estão sempre junto dos filtros orgânicos, porque cada um deles também tem uma determinada concentração permitida em virtude da toxicidade de cada um deles, tá ok? Só um instantinho aqui que vamos observar aqui. Um momentinho aqui. Então, observem aqui para proteger das radiações UVB, UVA. Então, nós temos essas radiações na epiderme, os principais aí, os físicos, como nós vimos, o dióxido de titânio, o óxido de zinco, e temos aqui os orgânicos, né? Como a avobenzona, a oxibenzona, o octoclileno, né? Então, são esses os principais componentes dos fotoprotetores. E nós estamos já finalizando aqui, né, para colocar para vocês
que os cosméticos, lembra que eu falei para vocês inicialmente que eles têm que ser seguros e eficazes, né? Então, e para isso eles passam por vários testes, mas muitos indivíduos podem ter alergia a alguns componentes presentes nos cosméticos. Alguns têm uma característica alergênica maior do que outros, podem provocar as chamadas dermatites de contato e outras reações. E quais são os tipos de reações que nós podemos observar com o uso dos cosméticos, né? Tem-se aí chamada irritação, a sensibilização, uma simples sensação de desconforto ou mesmo um efeito sistêmico. Em qualquer observação de uma reação desse tipo, a primeira coisa a se fazer é suspender o uso do produto cosmético, tá ok? A irritação, ela se traduz por uma intolerância no local, né? Então, essa intolerância pode ser uma simples reação de desconforto, mas pode mesmo ser mais aguda, né? Então, porque devido à coceira ou à pinicação, pode até o que promover a corrosão ou a destruição do tecido, pode provocar até uma cicatriz na região, né? Mas qualquer reação de irritação vai se restringir o quê? A área em que o produto foi colocado. No caso da sensibilização, isso já corresponde a uma alergia, né? Então, é uma reação que tem um efeito imediato de contato, certo? Então, nesse caso, a sensibilização, ela envolve mecanismos imunológicos. E se você passou o cosmético em uma área, essa sensibilização pode aparecer em outra área, diferente daquela área em que foi aplicado, né? Por isso que você deve verificar se o produto ele pode desencadear uma resposta alérgica em pessoas que são predispostas, né? Certo? Se o produto não é capaz de induzir uma reação alérgica ao consumidor, né? Então, é bom sempre observar. Ou a sensação de desconforto. A sensação de desconforto são reações comuns, às vezes, elas são caracterizadas por sintomas que podem sinalizar uma ardência, uma irritação, uma coceira, uma pinicação. Tem que ficar observando a intensidade dessa sensação de desconforto, né? Até que ponto o seu paciente vai suportar ou não. E no caso de um efeito sistêmico, já tem a passagem do ingrediente para a circulação geral, né? Ou seja, então, vai estar totalmente disseminado. Isso pode ser tanto por via oral, ou pela inalação, ou via transcutânea, ou mesmo transmucosa. Então, aqui tem que se avaliar o risco desses ingredientes, por exemplo, metais pesados, óleos essenciais, hormônios presentes em formulação cosmética, eles apresentam efeito sistêmico, né? Então, vão passar para a corrente sanguínea. Por isso que o chumbo também é perigoso, né? Se tem presença de metais pesados, vão passar para a corrente sanguínea. Então, tem que observar, tá ok? Coloco aqui para vocês, meninas, que tem uma biblioteca de cosmético, que é uma biblioteca temática que a Anvisa disponibiliza no site, para vocês buscarem qualquer assunto relacionado a cosmético, né? Tanto a legislação de rotulagem, tá ok? Quais são as matérias-primas que estão presentes, que podem estar presentes nos diferentes tipos de cosmético, quais são as advertências que tem que ter no rótulo, certo? Então, para vocês poderem tirar dúvidas e qualquer curiosidade ou mesmo dúvida em relação
a esse conteúdo, estou à disposição de vocês. Tá ok? Tudo bem? Estão comigo até agora? Dúvidas, meninas? Tudo certinho? Tudo certo, prof. Então tá bom. Se vocês tiverem dúvida, alguma curiosidade, podem mandar perguntas para mim no grupo, tá bom? Estou disponível para poder auxiliá-las. Tá bom, meninas? Tá Do bom. mais, obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula. A colega colocou lá no grupo a data da próxima aula. Se vocês quiserem qualquer material também, por curiosidade, acessem aquela biblioteca da Anvisa, deem uma lidinha na legislação sobre rotulagem para vocês entenderem um pouquinho mais dos rótulos dos produtos cosméticos, para vocês poderem ir identificando todos esses componentes que nós falamos no rótulo. A princípio, vocês podem achar difícil, mas aos pouquinhos, e com a rotina e com o hábito, vocês vão se familiarizando com o nome dos produtos e identificando a função deles nos produtos cosméticos, tá ok? Então, boa noite para vocês, tenham um excelente feriado e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Tchau. Prof. Boa noite, fiquem com Deus.